Olá, boa noite a todos. Obrigada pela participação de mais uma vez. Estamos aqui reunidos com o intuito da leitura do livro O Nosso Lar. E hoje nós estaremos fazendo a leitura de capítulo número 5. E como nós geralmente fazemos, vamos iniciar a leitura de hoje com uma prece para iniciar. Amado Mestre Jesus Cristo, nesta hora e neste tempo tão abençoado, nossos corações se alegram por haveres permitido que aqui nos reuníssemos em busca de um bocadinho mais de luz, em busca de um bocadinho mais de paciência, em busca de um bocadinho mais de conhecimento, em busca de um bocadinho mais daquele néctar, que é o néctar da vida, o amor que tudo cura, o amor que tudo perdoa, o amor que tudo esclarece. Formamos nesta hora um pensamento de harmonia que envolve a nossa terra amada, que envolve as zonas de conflito e as zonas de sofrimento, que envolvem os doentes e todos os infelizes, por escolhas próprias, trilham os caminhos do sofrimento. Ajuda-nos a aprender com a lição de hoje, a não mais voltarmos a estes trilhos, para que possamos sempre ser guiados pela tua luz e pelo teu amor, nos caminhos infindáveis da evolução. Que a graça e que o amor de Jesus Cristo preencham o nosso coração, não só nesta hora, mas a cada tempo que nos for concedido, nesta encarnação e nas próximas. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Felipe. Então, para a noite de hoje, vamos lá iniciar as leituras. Podemos iniciar. Capítulo 5. Recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas assentou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo, enquanto precisar de tratamento. É enfermeiro, indaguei. Sou visitor dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando-me a surpresa, explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colónia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar apenas aqui, na secção em que se encontra, que existem mais de 1000 doentes espirituais, e note que este é um dos menores edifícios do parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a escutar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela delacerações. A dos rins demonstra características de esgotamento prematuro.
Sorrindo, bondoso, acrescentou: sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Conhecendo o acanhamento da confissão reticiosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E tal ignoro que existem, por aqui, os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a dessolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Identificando a perplexidade natural, prosseguiu: nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo de sua razoável acessão. Somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colónia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado: continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta a região do departamento celestial dos eleitos? Lísias sorriu e explicou: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nessa particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os atendem ao chamado. Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro género de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Notando uma admiração, interrogou: acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar, para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum, todavia, raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitor colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: calce, meditemos no trabalho a favor, no arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar, para construir de novo. Em seguida, aplicou-me passos magnéticos atenciosamente. Fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu: não observa o tratamento especializado na zona cancerosa, pois note bem, toda a medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é aplicável a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo, subtil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas
benéritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem tempo à retificação, quantos milénios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. No mundo. Obrigada, Maria. Eu fico impressionada com as descobertas que nós fazemos junto com o André ao decorrer de cada capítulo, e nós estamos só no início. Nesse capítulo de hoje, abre questões para várias discussões, vários pontos que nós podemos, na verdade, chamam a atenção e nos trazem a refletir. No trabalho... Só um minuto. O trabalho que eu preparei para vocês. Nós vamos trazer reflexões sobre pontos que Lísias se refere. E eu tirei aqui algumas citações do livro. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me. Os atos de reclamações ou de elogios em excesso são evitados por amigos nos planos espirituais por não serem benéficos. Aí nos faz refletir. Os elogios, nós estávamos agora mesmo a falar sobre as reclamações, porque não devemos estar sempre a reclamar, porque nós sabemos que as reclamações tendem a trazer pensamentos negativos, e os pensamentos negativos acabam por fazer com que nós produzamos aquelas energias mais negativas. E os elogios em excesso nada mais é aquele alimento ao ego. E é isso que nós devemos também tentar evitar. Que nós possamos ser sempre humildes, fazendo o trabalho sem esperar que nós tenhamos aquele muito bem, obrigada. Às vezes nem obrigada nós vamos receber pelos trabalhos que vamos fazer. Mas que nós estejamos alimentados pelo amor, não pela vaidade, sem que precisar que nosso ego seja alimentado. Por isso, quando Lísias percebeu logo ali que André iria começar com aqueles elogios, ele levantou e já começou a escutar André para que ele não tivesse essa oportunidade. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem previdente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extremas loucura? O estado em que o perispírito chega ao plano espiritual não é designado à forma que ocorreu o desencarne, mas como foi feito o uso do perispírito enquanto encarnado. Ou seja, você às vezes pode chegar até ao mundo espiritual sem pernas, não quer dizer que você tenha desencarnado de uma forma em que você tenha perdido as pernas. É como você utilizou o seu perispírito enquanto encarnado.
É um tempo de parar e refletir. Às vezes você é uma pessoa você conhece alguém que tenha desencarnado de uma forma brutal e tenha o corpo carnal tenha se partido em pedaços, aquela pessoa pode ser que chegue ao mundo espiritual intacta. Porque o que foi feito do perispírito enquanto aquela pessoa estava encarnada? Nós sabemos que uma vez em que nós vamos entrar no mundo espiritual, não existem máscaras, não existe mais como esconder. Aquele véu é aberto e nós vamos ser vistos como realmente somos, não tem como esconder. Então, um fumador terá problema nos pulmões. Às vezes, aquela pessoa pode desencarnar aqui dormindo, tranquila no seu sono. Eu acho muito importante ter essa reflexão. Sim? Alguém levantou a mão? É eu. Como não poderia deixar de ser, né? Dá meu Por favor. aí. Claro, sempre. É assim, nós não sabemos, na nossa atualidade, temos alguma vaga noção do que os nossos atos podem provocar na manifestação do nosso novo corpo no plano espiritual. Mas relembrando Jesus, em Mateus, no capítulo 5, do verso 29 a 30, Jesus nos recomenda que se o nosso olho foi motivo de escândalo, que a gente arranque e o atire para que não percamos todo o nosso corpo para as zonas mais inferiores, né? Traduzido na Bíblia, para o inferno. E muitas vezes nós achamos que estar numa colônia espiritual, sendo recebido pela misericórdia divina, é motivo de tranquilidade espiritual. Vou descansar. E, na realidade, nós deformamos de tal forma o nosso perispírito ao utilizar, porque entre o perispírito e a matéria, sabemos todos nós que existe o duplo etéreo, né? Onde nós vamos buscar e deturpar as energias. Então, muitas vezes, na realidade, nós não podemos prever em que situação vamos nos encontrar no plano espiritual, né? Às vezes, abrimos com a cegueira, nós temos vários exemplos na literatura espírita em que as pessoas chegam no plano espiritual e não conseguem ver, não conseguem ouvir, não conseguem falar, e mal sabem, né, o porquê disso. Né? Nós temos aquelas... é o que a gente fala, entre aspas, né? Não é generalizando, mas aquelas que se reúnem na porta das casas no final da tarde a falar da vida alheia, né? A tomar conta daquilo que não é seu. E muitas vezes chegam sem conseguir articular palavra e mesmo até sem conseguir concatenar as ideias para que se possa comunicar. Então, o vasto acolhimento que a gente recebe do plano espiritual, e não só quando a gente fala nas nossas reuniões que devemos seguir Jesus angariando tesouros no céu, isso não quer dizer que a gente vai haver uma recompensa em bônus hora ou qualquer coisa que o valha, mas que possamos chegar no plano espiritual não tão deformados quanto as nossas imperfeições materiais. Porque, pasmem vocês, o que Lísias está falando ali é apenas um pequeno véu. Porque a maior parte de nós chegamos com deformações graves no plano espiritual. Não chegamos lá bonitinho e limpinho do jeito que estamos aqui, não. A nossa realidade espiritual é fortíssima. Nós projetamos no nosso perispírito, na formação daquele que iremos assumir como um corpo espiritual, os mínimos detalhes das nossas imperfeições.
e elas vão nos pesar muito mais do que a frequência energética que vamos emitir para sintonizar com o meio. Então, no início do livro, vamos recapitular que ele colocava figuras monstruosas a persegui-lo, né? Essas figuras monstruosas são nossos irmãos que passaram do corpo para o espírito, para o perispírito, para a semimaterialidade. E cuidado que devemos ter até com os nossos mínimos pensamentos. Aprendemos isso sempre, né? Porque é exatamente o que Lígia diz. É raro aqueles que chegam lá, fora os aleijados, que ele nem quis tocar no assunto, que são de todas as partes, né? Kardec nos alerta sobre os desenlaces traumáticos, né? E realmente, às vezes, há necessidade de uma reencarnação compulsória para que o espírito refaça o seu perispírito num novo corpo, para que se agregue as moléculas. Isso é muito importante para a gente poder ver o que a gente coloca dentro do nosso coração e do nosso pensamento. Obrigado. Obrigada. Natália, você levantou a mão? Eu estava pensando aqui, você estava falando, pai. Então, é assim, se uma mulher faz muitos abortos, aí ela desencarna. Quando ela for encarnar de novo, ela pode nascer como uma mulher estéril? Não necessariamente. Ela volta de novo com o dom da maternidade para que ela possa cumprir, né? Ou receber como filhos, né? Aqueles que ela abortou ou que ajudou a abortar, né? Já se levantaram também questões sobre a mãe do Chico pelo volume de filhos que ela teve. Se ela tinha abortado ou tinha sido em outras vidas assim. E a espiritualidade nos esclareceu que ela, de tão alto coração, recebeu aqueles outros corações em família para poder dar a oportunidade. Então, isso é uma maternidade de bênção, não é uma maternidade de resgate. Mas também ela pode vir estéril, né? E ter uma ânsia, uma vontade enorme de ter um filho e não poder. Entendi. As marcas que a gente faz no nosso corpo aqui, a gente leva algumas no perispírito, né? Levam todas. Tatuagem e as tatuagens. É isso que eu falo. É aí que eu ia chegar, na tatuagem, porque eu vi esses dias um vídeo que eu até mostrei para a Jaqueline falando sobre isso, que existe até um vale dos tatuados. Existe, porque a perseguição das tatuagens é a pior coisa que existe. Você vai ter aquilo no seu perispírito vivo. Uhum. Você sabe o que é você ter uma cobra, um dragão, uma flor espinhenta te incomodando ali na erraticidade? Então, isso é muito complicado. As marcas que a gente deixa no nosso corpo, elas acompanham a nós. Entendi. Isso é muito importante também a gente saber disso. Mesmo que a gente vá fazer aqueles tratamentos para subtrair as tatuagens, elas vão permanecer. São essas marcas que Lísias trata aqui como tratador de saúde. Acho que estou meio ferradinha nesse caso. Vou ter sapatilhas, borboletas, irmãs. Ainda bem que são borboletas, né? Não são dragões. Então, vamos voltar para o estudo do livro. Muito bem. Então, fazendo um resumo rápido, antes de continuarmos, nós tivemos Clarencio no capítulo anterior, quando André estava ali reclamando sobre o que ele estava sentindo, o desespero. Clarencio chamou a atenção de André sobre os pensamentos, sobre a reclamação. Nós tivemos agora, André estava ali parado no seu quarto, chega esse senhor, se apresenta,
disse que foi enviado por Henrique de Luna, que era um médico e que vinha para ver o André. André se apresenta, ele vê ali os intestinos de André sob os sinais do câncer, pergunta a André se ele entende, se ele sabe o que aquilo significa. André diz sim, já foi me dito. Então, nós falamos sobre o suicídio no capítulo passado, involuntário. Depois, eles começam a conversar e, então, o nosso irmão Lísias começa a explicar para André o tamanho ali daquela área hospitalar, o prédio onde André estava, explicando para André que ele não era o único que estava naquelas condições, que se encontrava naquelas condições, e que numa turma de 80 enfermos a que devo assistência, ele diz, 57 se encontram nas suas condições, nas mesmas condições em que André estava, que era trazendo no perispírito sinais, não é, do cuidado que não houve no tempo carnal. Até aí nós estamos... Só um minuto. Se forem surgindo dúvidas, por favor. Então, nós temos aqui uma citação de Lísias, em que ele diz: nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Eu penso naquelas pessoas, ou até mesmo eu no passado, que pensava, o dia que eu morrer eu descanso. A minha avó dizia muito isso, que eu vou morrer, quando eu morrer eu vou ter descanso. Sem saber que, na verdade, o trabalho não para, não termina. Somos seres em evolução. Sabe as formigas que estão sempre ali, uma atrás da outra, sem parar, dia e noite? Somos nós. Porque sem o trabalho não há evolução. E aí o Lísias fala que Deus não retirou o pão abençoado do serviço, ou seja, Deus é tão bom que não... Porque algumas pessoas aprendem em suas religiões que existe o céu e o inferno, e até que chegue o dia do julgamento, nós vamos estar ali sentados numa nuvem, tocando harpa, à espera do dia do julgamento. E que não é assim. E que, graças a Deus, é que nós temos... Na verdade, licença, na verdade, muitas religiões pensam que quando a gente morre, a gente dorme e fica esperando o dia do juízo final. Por isso que a maioria das pessoas fala, eu vou descansar, porque pensa que morreu, vai dormir, só vai acordar no juízo final. Mas aí eu fico pensando, se Deus deu esse mundo para a gente trabalhar, para a gente fazer tudo, por que lá junto com ele a gente não ia fazer nada? Exatamente. Não é? Então, os exemplos de Jesus, não é? Meu pai trabalha até hoje. Eu também trabalho. Exatamente. O trabalho não cessa. Por que a gente não ia? Por que a gente é melhor do que eles, que a gente não vai trabalhar também? E ele diz, na instância dos espíritos, nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, ou seja, nós sabemos, pelo André, onde o nosso lar se localiza, e nós sabemos que o nosso lar está muito próximo à Terra. E podemos, porventura, ter essa impressão de que nosso lar é o céu, é só alegria. E ele diz, não, os espíritos que lá se encontram, na verdade, estão ainda trabalhando para poderem evoluírem e chegarem a níveis superiores. Então, não para. Nós temos que ter esse ponto de referência de procurar fugir da inércia, de que parados nós não chegamos a lugar nenhum. Trabalho é incessante, mesmo após o desencarne. A inércia é uma enfermidade da alma, atrasando o desenvolvimento de cada um. Não existe progresso na preguiça. E foi dito
num outro encontro que nós tivemos, que o trabalho sempre vai aparecer para o trabalhador. E às vezes é um trabalho que não queremos. Às vezes nós queremos sentar sentado em uma cadeira, atrás de uma mesa, e às vezes o trabalho que chega é a vassoura para varrer. É a louça para lavar, é a roupa para estender, é a comida para fazer. Não importa, nós não podemos parar, porque trabalho sempre vai haver. E que nós possamos, todos os dias, com humildade, pedir a Deus que nos envie um trabalho com as forças do bem, nos caminhos de Jesus. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. Eu escolhi trazer essa citação de Lísias, pois muitos anos eu tive a entender que quando Jesus usou a parábola do casamento, do noivo, das bodas, né? Ele queria dizer que muitos seriam chamados, mas ele escolheria poucos daqueles para se juntarem a ele nos reinos dos céus. Mas não é. Nós, ao aprofundarmos no estudo do Evangelho, ao lermos obras subsidiárias, que nós temos, na verdade, a bênção de ter a oportunidade de ter acesso, nós entendemos que muitas são as oportunidades de chamados por Jesus a Ele. Todos os dias nós temos a oportunidade de termos a comunhão com o Pai. Quantas vezes foram precisas para que nós pudéssemos, na verdade, fazer o que nós estamos fazendo aqui? Quantas oportunidades nós, na verdade, tivemos de estudarmos uma obra, um livro, de lermos o Evangelho? E nós, não, olha, hoje não, vou assistir um filme, hoje não, eu tenho que sair, hoje eu tenho um compromisso. E nós estamos sempre a pôr à parte. Ou seja, muitos vão ser os chamados, mas poucos vão escolher aquele chamado. Poucos ainda estão abrindo os olhos da alma para a verdade de Cristo, que é a salvação. Se nós voltarmos ao começo, quando nós estávamos falando sobre o trabalho, muitos são chamados para que nós possamos trabalhar na obra de Deus. E nós já discutimos isso antes, que é a palavra a alguém, a palavra de amor a alguém, é a gentileza. Não há tempo para escolher, nós temos que trabalhar. Sim, Natália. Isso vai muito também no que Jesus ordenou a gente fazer, que é o ide e pregar o evangelho. Também se junta muito nessa citação, né? De a gente escolher, né? Entregar as boas novas do evangelho, seguindo aquilo que Jesus mandou a gente fazer, que é o ide. Muito bem. Quantas pessoas nós conhecemos que nós poderíamos ter dito alguma palavra do evangelho? Ou quantas pessoas nós conhecemos que nós poderíamos ter sugerido ler o nosso lar? Fica a reflexão. Eu vou... Então, nós vamos ouvir a opinião, né, do grupo. Nós tivemos dois grupos de 3 participantes, e qual é um ponto que mais chamou a sua atenção, que tenha chamado a sua atenção no capítulo dessa semana, que não tenha sido levantado? Eu vou ler um trechinho pequenininho, Okay. que diz aqui: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Não, é aqui. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo.
desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor ao trem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Ou seja, o que nós aqui tivemos a dizer é que a justiça é infalível e aquilo que nós semeamos somos sempre nós que temos que fazer essa colheita, exatamente. Depois falámos aqui de uma coisa que temos falado também já há algum tempo, que nós libertamos um pensamento nosso, por exemplo, há 500 anos, e que hoje muitas vezes podemos vir a encontrá-lo novamente, e que somos nós que temos que desfazer esse pensamento que deixámos na grade energética. E depois desviámos um bocadinho o rumo para uma outra abordagem que dizia essencialmente que é: nós, enquanto estamos a caminho, temos que tentar deixar o mínimo de débitos possíveis, ou o mínimo de pendências possíveis, para que não tenhamos esta necessidade de voltar para restaurar aquilo que nós não fizemos. E é importante trabalhar constantemente, é importante, enquanto estamos a caminho, irmos ter com o nosso irmão que nós temos alguma coisa em questão, pedir perdão, perdoar também, nesta relação sempre de compreensão e de deixar que o orgulho ou que a vaidade sobreponha na relação, porque ela na eternidade não tem nenhum valor, só nos vai criar trilhos mais difíceis de caminhar. Não sei, Ana, eu acho que estava aqui a faltar qualquer coisa. Pronto, nós falámos mais das pendências, não é? Porque enquanto vamos a caminhar, devemos não deixar atritos, vá lá, porque às vezes a própria vida nos leva a caminhos diferentes. Nós seguimos o nosso porque temos o nosso propósito, o nosso projeto de reencarnatório, e o outro tem outro. No entanto, às vezes vão com divergências, não é? Cada um para o seu lado. E nós devemos evitar que essas divergências se aumentem ou que haja complicações. Às vezes não é possível. E a misericórdia divina é tão grandiosa, tão maravilhosa, que às vezes não conseguimos fazer por aquele irmão, mas temos a oportunidade de fazer ao outro a mesma coisa, e mais tarde já sabemos que vamos ter que voltar para aquele irmão que se calhar não estava preparado naquela altura, ou não ia ter o resultado que era suposto ter, então mais tarde, mas às vezes passam-se centenas ou milhares de anos até que se reúnam outras vezes as condições daqueles corações, não é? Então devemos aproveitar sempre ao máximo, fazer tudo por tudo para a reconciliação. Se não é possível, pelo menos de coração, estarmos disponíveis para a reconciliação. E isso é importante. É o que eu entendo dessa passagem. Muito bem. Obrigada ao Grupo Bezerra. E o Grupo Casimiro. Natália é a porta-voz. Já voltou? Não, é você, tu. Obrigada a todos. Vamos lá, Natália, agora. Então, a gente primeiro falou sobre o finalzinho ali, onde ele fala das lágrimas, né? Vou ler aqui o finalzinho, para lembrar. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constitui remédio depurador. E também sobre o carinho que o Lisias, ele se despediu do André, que meu pai estava explicando, e eu também não sabia, mas ósculo quer dizer beijo.
Então, o Lisias, ele se despediu dando um beijo de amor no André, ou seja, amor até na despedida. Também discutimos uma parte onde fala que do dom dele, né? Meu pai até falou com a gente lá. Vou ler aqui um pouquinho. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos de sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Aí ele já viu Unidade que de presciência. a mediunidade de presciência dele já. O Lisias já até falou com ele, né? E o que mais que a gente viu? Foi... já não lembro o que mais. Foi esse... foi a forma com que o Lisias ele cortava o André quando o André ia reclamar ou quando ele ia dar um elogio. A forma com que ele cortava era tão sábia, porque ele sabia da frequência, né? E isso foi muito sábio, a gente também não acabou falando sobre isso. Pois, e também, né, essa atitude, tanto de louvor quanto de reclamação, de agradecimento quanto reclamação, nos remete, se ela não for como as lágrimas que nós observamos, se não for lágrimas de sentido elucidatório, né, elas podem nos conduzir a paragens que a gente não gostaria de estar novamente. Ele se sente uma flor frágil ainda em cuidados. E futuramente nós vamos ver o que acontece com a sobrinha do Lísias, né? Ao pensar freneticamente naquilo, reclamar e não concordar, automaticamente nós seremos remetidos às zonas em que estamos pensando, em que estamos vibrando, né? Isso é muito importante. Spoiler. O carinho que ele tem. Momento spoiler. Tem muitas coisas que nós sabemos porque já lemos ou porque já assistimos o filme que às vezes eu não trago, que é para não poder bagunçar para quem que não tem ainda lido. Então é por isso é que nós vamos de capítulo a capítulo. Na verdade, eu vou vos dizer a parte que eu vou trazer, que é quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo. Desabafe o coração. E essas palavras me fizeram lembrar de quando o André estava ainda nas zonas inferiores e ele chorou e abriu o coração verdadeiramente, foi quando ele foi resgatado. E esses somos nós todos os dias, quando verdadeiramente abrimos os nossos corações e deixamos as lágrimas limpar nossa alma, nós somos ouvidos. Tem que ser do coração. E eu estou colocando a mão no coração como se tivesse vindo do órgão coração, mas você sabe que quando eu estou me referindo ao coração, é do sentimento mais puro que nós temos, não é? Na nossa alma. Para terminar, eu vou, como sempre, nós vamos terminar com uma leitura de Casimiro. Eu vou fazer a leitura hoje. Nós estamos um pouquinho limitados no tempo. Se eu conseguir. Vocês conseguem ver? Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Carta às famílias. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros de amor puro. Eis aí porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime.
Mas a dor, a grande dor que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o Instituto da Afeição. Não te esqueças que em família, a mais santa autoridade é que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafos, há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças, isso é sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Eu gostaria de pedir a alguém para fazer a leitura, a prece de encerramento, por favor. Ana, tem alguns dias que você não faz a prece? Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade abençoada de aprendermos mais a seguir o teu caminho. A oportunidade abençoada de aprendermos mais sobre o amor que devemos dar a cada um que se cruza no nosso caminho, para te seguir, Senhor, para te amar e servir cada vez melhor. Obrigada, querido Mestre, por todos os teus ensinamentos, por tudo o que nos dás. E que estas lições de hoje possam ficar gravadas no nosso coração e na nossa mente, para que a cada dia possamos chegar mais perto do Pai. Assim seja. Assim seja. Agradecidos somos pela oportunidade de que estarmos reunidos. Agradeço a todos vocês que tiraram um pouquinho do seu tempo para se reunir a nós para a leitura desse capítulo. E espero ver-vos na próxima semana com o capítulo de número 6, se assim Deus o permitir. Boa noite a todos.